Nesse momento, nós, com muita alegria, nós convidamos o reverendo, muito querido professor, o mestre, o acadêmico Antônio José do Nascimento Filho, titular da cadeira de número 9, a que então, por favor, assuma ao púlpito para que compartilhe do tema do mês, Bíblia, o livro suficiente. Vamos recebê-lo com uma calorosa salva de palmas. Eu estou feliz por estar aqui nesta manhã. Naturalmente eu estaria de qualquer forma, viu? Se fosse preletor ou não, se fosse expositor ou não, estaria aqui presente na qualidade de membro da academia. E eu quero expressar a minha alegria pela nova mesa da academia e pelo seu presidente, o reverendo Martinho Lutero Semblano, e também agora pelo fato de que a sua denominação o elegeu bispo, um dos bispos da sua igreja. Isso mostra não somente carinho e afeto, mas mostra reconhecimento e competência, né? E que Deus o use de forma graciosa e bela e profusa na sua denominação, para a glória de Deus e para a expansão do seu reino. E aos demais membros da academia, né? O acadêmico Miguel Ângelo não está presente, o acadêmico Almir, que nunca falta, né? Sempre presente, muito assíduo. A irmã Cida do Zinlé, que soubemos agora que ela está enferma, né? Nós não sabíamos, mas estaremos orando por ela. A acadêmico Germano. O acadêmico Vanderlei Marins, eu o conheci há pouco, mas só alguns meses que eu o conheço, mas eu tenho uma profunda empatia por ele. Que Deus abençoe. A gente percebe quando conhecemos alguém logo que a pessoa é um homem de Deus, né? Se percebe. E, portanto, aos membros da academia, eu desejo a direção, que o Senhor abençoe profusamente esta nova direção. Eu quero agradecer a Deus também pelo fato de ter sido convidado pela mesa para expor esse assunto de tanta relevância, né? Um assunto relevantíssimo. Não tenho a mínima pretensão, seria até pecado perante Deus, de exaurir um assunto deste. Mesmo que seja um assunto já específico, né? A Bíblia é o livro suficiente, mas um assunto tão vasto. Eu comecei a escrever, e quando fui olhar já estava com 82 páginas. Espaço 1, com citações, nota, rodapé, footnotes, etc. Eu disse, meu Deus, vou transformar em livro isso aqui. Então, para fazer uma palestra, mas eu sou assim, alguém me dá uma... Eu sou professor do Seminário Presbiteriano do Rio de Janeiro, onde ensino Cristologia, Eclesiologia e Escatologia, né? E as minhas aulas, os alunos recebem com antecedência, antes da aula, semana que vem, eles já recebem um texto para uma hora e meia de aula, pelo menos 30 páginas de leitura, digitados. Então eu peco por querer fazer as coisas em profusão. Eu acho que é melhor fazer assim do que ficar aquém. A Bíblia diz, no zelo não sejais remissos, né? Pessoa remissa é que sempre alguém que fica sempre aquém, fica sempre a desejar aquilo que vai abordar. Então eu prefiro pecar por ficar além, um pouco além. Então, e às vezes é bom melhor porque diz, olha, não abordei tudo, do que dizer abordei, faltou tempo e não tinha mais o que falar. Então, de forma que eu fui fazendo recortes, e então o texto ficou enxuto com 21 páginas, mas isso aí é a laconização da laconização do texto. Mas eu louvo a Deus de coração por ter sido antecedido pelo pastor Noélio. Tenho por ele grande empatia. Eu falei para ele de fora que ele é o nosso poeta maior, não é? Eu gosto muito de poesias. Eu lembro das poesias de Jonatas Braga e Mitz Matias e Mário Barreto França. Que bênçãos, né? E ouvindo o pastor Noélio, né? Nos faz lembrar desses homens que marcaram a história de forma indelével da poesia sacra no Brasil. Que Deus o abençoe muito, viu? Louvamos a Deus por sua preciosíssima vida, dizendo para o nosso confrade que ele é uma bênção para a nossa academia e para a sua igreja, para o reino de Deus sobretudo, pastor Noélio. É uma grande bênção. Eu escuto, eu ouço com muito carinho tudo que fala. E parabéns ao jovem que cantou, o jovem pastor, né? Que bênção de Deus. Como disse nosso presidente, nos fez lembrar saudosamente os louvores que cantávamos algumas décadas passadas, porque o louvor hoje perdeu tanto em termos de qualidade. E quando a turma canta na igreja, a primeira coisa que eu percebo, eu disse, meu Deus, como falta teologia nisso aí, né? Há muita musicalidade e pouca letra, há muita musicalidade e pouco texto neotestamentário. Então, eu tenho uma preocupação muito grande, já que eu tive minhas incursões antes como cristão no começo da minha vida, pela igreja, pelas Assembleias de Deus, depois pela Igreja Batista. Meu pai
era batista, então tornou-se membro da Igreja Batista. E eu fico a imaginar quanta coisa, né? E cantando aqueles hinos tão belos do cantor cristão. E esses louvores bonitos cantados até pelos jovens da verdade nas praças, lembra? Os jovens da verdade, e a turma cantava essas músicas tão belas nas praças. Eu sou pernambucano e eu fazia parte dos jovens da verdade do Recife e também da ABU, da direção da ABU, da qual fiz parte no Recife. Nós íamos para a Praça Joaquim Nabuco cantar louvores às segundas à noite, enquanto alguém pintava um quadro na praça, e nós cantávamos e fazíamos apelos. Viam muitas pessoas tendo experiência conversionista. Isso nos deixa tantas saudades, não é? Saudades, parece um tempo que foi e não mais volta. Eu me preocupo muito com a moçada de hoje. Eu acho que todos os pastores estão preocupados. Estamos vivendo uma situação na indústria do entretenimento, e isso também passa para a igreja, né? Pode ver que as pessoas estão prontas a ficar 2 horas em pé cantando, mas quando chega o momento da palavra, ficam arredias e ficam impacientes na igreja. E a palavra, de fato, a palavra é a parte mais importante do culto, né? A exposição das Escrituras Sagradas. Então temos uma igreja hoje que está feita ao louvor e à adoração, e muitas vezes se fala uma coisa, se fala muito em avivamento, mas não acontece avivamento. Porque os frutos do avivamento que aconteceram, como diz Edwin York nos seus textos sobre a história dos avivamentos, e Martin Lloyd Jones no seu livro Revival, ou seja, os frutos do avivamento não estão acontecendo hoje. E alguém diz, vamos ter uma semana de avivamento, congresso de avivamento, então, em Águas de Lindóia. A turma vai lá e comer picanha, e tem belas piscinas, né? E Águas de Lindóia. Então, o ambiente não é muito propício a avivamento, nem colocar os joelhos no chão. Então, os frutos do avivamento não estão acontecendo, como paixão missionária, um dos frutos do avivamento. As missões batistas que ganharam o mundo todo, a partir de 1792, com William Carey, frutos do avivamento. O avivamento produziu santidade de vida, apego às Escrituras Sagradas, zelo por ação social, como aconteceu com Catherine Booth e William Booth, a partir de 1857, quando fundaram a Salvation Army. Ou seja, então, são frutos que nós não vemos. Há muito louvor e pouco avivamento. Há muito louvor e pouca vida. Então eu tenho uma preocupação muito grande. Não é um assunto do sermão não, mas estão pedindo já que isso da introdução, estou bem preparar. Então, queridos, acho que bom. Então, eu agradeço de todo o coração por estar aqui. Temos 2 ovelhas, já que estou a apresentar ovelhas, eu tenho 2 ovelhas também ali, né? Presbítero Gilson, vice-presidente do Conselho da Igreja da Ilha, presidente da ilha, da qual estou pastoreando. Sou muito digna esposa Aloísa. Então, depois o nosso presidente haverá de passar para vocês o texto, tá bom? O texto que nós preparamos. Eu não preparei o texto em PowerPoint, porque o texto era tão vasto, e PowerPoint eu não sei quantos espaços ia ter, uns 80 quadrinhos daquele, e ficar muito maçante. Então eu vou abordando os temas, e eu espero criar um diálogo com vocês sem ser boring, sem ser chato, sem ser monótono, nem fatídico. Então, esse assunto é um assunto muito importante. Eu vi cada um, os que vão falar aqui, os que me sequenciarão, eu não quero entrar nas áreas dos outros, eu quero me ater somente ao meu assunto. Então, olhando a questão da limitação e delimitação do tema, então, de forma que eu vou procurar me ater ao nosso assunto, tá bem? Então, quando se fala em termos da Bíblia, o livro todo suficiente. Vamos fazer uma breve oração, concisa oração. Pai Celeste, Pai querido, eu agradeço de todo o coração por estarmos aqui nesta manhã na academia. É certo que aqui só estão alguns acadêmicos, nem todos puderam vir hoje, muitas pessoas foram convidadas pelas igrejas, não vieram, mas isso não anuvia o momento nem a relevância do tema. E rogamos a Ti, Senhor, que o Senhor abençoe a sua igreja. A igreja que transcende as idiosincrasias eclesiásticas, a igreja de Jesus. Essa igreja está presente na Igreja Batista, Presbiteriana, Assembleia de Deus e as demais, metodistas. E o Senhor tem a sua igreja nestas igrejas particularizadas. O Senhor tem os seus remidos, os salvos em Cristo, os remidos pelo sangue de Jesus, que fazem parte dessas idiosincrasias religiosas separadas. Senhor, nós queremos assim, de todo o coração, nesta igreja invisível de Jesus, está presente em todas as denominações.
A igreja pela qual Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja dos remidos, de todas as culturas, povos, nações e línguas. Senhor, abençoa-nos neste momento. Abençoa-nos, Senhor. Fala o coração da gente. Não temos a mínima intenção de ser o foco da nossa reflexão, porque Jesus é o centro da nossa vida, diante do qual gravita a igreja, o céu, o universo e toda a história. Nós nos curvamos subservientemente, Senhor, diante de Ti, e a Ti tributamos toda a glória, no nome de Jesus. Amém. A Bíblia é o livro suficiente. Interessante que quando tratamos disso, é um assunto que vai um assunto que vai na contramão da história, porque a compreensão de suficiência não existe no mundo contemporâneo. Desde a Revolução Francesa, eu sou professor de História da Filosofia, no seminário também, ensino 4 matérias no seminário presbiteriano, e História da Filosofia ensinei muitos anos na Universidade de Mackenzie. Desde a Revolução Francesa que o mundo mudou completamente, o mundo mudou a sua configuração. Até mesmo a compreensão do sagrado e do profano foram bem separados, a teologia se separou da filosofia, a fé se separou da razão, e a religião se separou do Estado. Então houve várias divisões, houve várias separações a partir da Revolução Francesa, em 1789. A influência também do racionalismo na religião trouxe prejuízos danosos da religião, o banimento da fé, a crença nos milagres e assim por diante. Quando lemos os textos dos filósofos, dos teólogos liberais, nós vemos que tristeza, que sofrimento, que dor para a igreja. Quando lemos um texto como a crítica formal dos evangelhos, escrito por Martin Tiberius e Rudolf Bultmann, simplesmente destrói completamente os alicerces da fé em termos de um Deus que intervém no curso da história. Foi para isso justamente que um homem de Deus, um homem de Deus preocupado com isso, escreveu o livro Deus que Intervém, Francis Schaeffer, no Instituto de L'Abri, na Suíça. O Deus que intervém para responder à compreensão deísta de um Deus que se ausentou completamente. Um Deus que não age no curso da história. E nós cremos de todo o coração, como cristãos e como teólogos e como confrades, cremos num Deus que intervém no curso da história. Não cremos num Deus que criou o mundo e dele se ausentou e não está preocupado com a sua vida, nem com os destinos do mundo. O mundo não é uma nau sem timoneiro. Cremos que Deus continua governando soberanamente a história das nações e da sua igreja. Então, quando falamos em insuficiência, é uma palavra que vai na contramão do mundo contemporâneo. Se você for ler Martin Heidegger, Ser e Tempo, Náuseas e O Sei e o Nada de Jean-Paul Sartre, o principal filósofo existencialista, você chora. Porque ele vai dizer, não existe certo, não há errado, não há verdade nem mentira, não há trevas nem luz, não há Deus nem diabo, não há vida além da morte, e eu sou um ser condenado a ser livre. E essa liberdade me aprisiona, porque não sei que caminho seguir. Isso é Jean-Paul Sartre. Quer ficar depressivo, ler Sartre. Mas você vai seguir assim por diante, e todos os filósofos contemporâneos caminham na compreensão de que o mundo é um eterno vir a ser. Já você não e eu, nós cremos em um Deus que é todo suficiente. Não somente todo suficiente, mas planifica a sua igreja. Que traz completude à sua igreja e à vida de cada um de nós. Para o mundo não, nós somos um ser sempre incompleto. Nós somos um eterno vir a ser, como dizia Heráclito, que ninguém pode banhar-se nas mesmas águas do rio 2 vezes, porque daqui a 2 dias, nem as águas serão as mesmas, nem você será o mesmo. Essa visão heracliana continua ainda hoje, que o mundo e o universo é um eterno vir a ser. Mas para nós não, nós somos um ser em si. Por que nós somos contra aborto? Porque cremos que já somos um ser em si, mesmo como embrião. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, quando nenhum deles havia ainda. Salmo 139, versículo 16. Então nós vivemos no mundo da suficiência, na crença da completude. Um Deus que é completo, e um Deus também que traz completude à vida, à história e à sua igreja. Por isso que esse tema é tão relevante. Não porque eu estou falando sobre ele, meu presidente, mas ele é relevante por si só. Então, quando tratamos disso, é bom pensar em todos esses aspectos. Como é importante entender isso. Então, a Bíblia é o livro todo suficiente. Ele é todo suficiente como revelação de Deus. Como revelação de Deus. Como revelação de Deus, ele é o todo suficiente.
Por quê? Porque não há outra forma de conhecermos a Deus a não ser a partir das Escrituras Sagradas. De certo é que nós podemos conhecer a Deus, em parte, pela revelação natural. Se bem que tem muitos teólogos que não creem mais nisso, né? Você vai ler um texto como o de Barth, Carta aos Romanos, Barth joga por terra. Não existe mais revelação natural. Deus não fala nem mesmo na Escritura, quanto mais na revelação natural. E alguns simplesmente tiraram a sua revelação natural, a revelação geral, das suas teologias temáticas. Eu tenho visto isso com preocupação. Mas quando lemos na Bíblia, cremos que Deus também fala na revelação natural. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos, Salmos 19:1. Salmos 8, 3 e 4. Quando eu vejo os teus céus, a obra dos teus dedos, quem é o homem para que dele te lembres? E o filho do homem para que o visites? Porque os atributos invisíveis de Deus, o seu poder e a sua glória, são também vistos pelas coisas criadas. Por isso tais homens são diante de Deus indesculpáveis. Romanos 1, versículo 20. Mas mesmo assim, a revelação natural e geral não me concebe a capacidade de conhecer a Deus plenamente. Somente através das Escrituras Sagradas é que podemos conhecer a Deus. E mesmo assim, a teologia sempre caminhou por caminhos, por vertentes muito próximas, mas distintas. Por exemplo, na linha luterana, Lutero defendia a compreensão do Deus absconditus, expressão do latim que chama de o Deus escondido. Porque para o Lutero é maravilhoso também pensar nesses aspectos. Eu não gosto de ser tão axiomático em termos de teologia, não porque se eu for assim fazer, eu vou dizer que a teologia batista não presta, a metodista não presta. Eu digo sempre, há verdades em todas essas teologias. Você tem que fazer tem que amalgamar e ver e ter a capacidade diante de Deus de ver o que é melhor em cada uma delas. Porque senão você vai defender a sua religião, a sua teologia, a sua doutrina. E eu sou um professor de teologia que não estou lá para ensinar teologia presbiteriana. Eu digo para eles, estou aqui para ensinar teologia bíblica cristã. A teologia que eu vejo que se coaduna com as Escrituras Sagradas, sem se preocupar com as idiosincrasias religiosas. Porque senão você fica ensinando só teologia batista, teologia metodista. E acha que então que a gente cria um mundo, que a gente se torna um espaço hermético, os donos da verdade, e fora de nós não há vida. Isso é um perigo muito grande. Então, os luteranos, Lutero tinha essa concepção de que mesmo nas Escrituras Sagradas, Deus permanece o Deus escondido. Por quê? Porque ele diz, imaginemos que a Bíblia diga que Deus é amor. Devemos amar uns aos outros porque Deus é amor. 1 João capítulo 4. Mas Lutero diz, olha, eu posso entender o que é amor na esfera humana. Eu posso entender amor na concepção humana como ser circunstante e contingente que sou. Mas o que é amor em Deus? Estão entendendo? Ele diz, olha, nós não sabemos a Deus, conhecemos a Deus plenamente, porque estamos tratando de critérios e valores distintos. Deus é amor, mas até que ponto eu posso entender o que é amor em Deus? Por isso, para Lutero, Deus permanece sendo Deus escondido. Senhor, justiça nossa, como diz, porque o Senhor será chamado Senhor, justiça nossa. Em Jeremias, e Lutero pergunta, mas o que é que Jeremias quer dizer? Será que eu entendo o que é justiça em Deus? O que é dikaiosune? O que é justiça em Deus? Ele diz, certamente não entendo, porque a compreensão da justiça em Deus não é uma compreensão forense como eu tenho. De recompensa e punição, pode ser diferente. Então, por isso que ele fala dessa compreensão do Deus absconditus. Já Calvino, que era mais axiomático do que Lutero, né? Calvino diz, não, podemos conhecer a Deus plenamente naquilo que se revela. E Calvino criou a concepção, na revelação do texto, de que Deus era o Deus revelatus, o Deus revelado. Que eu posso conhecer a Deus completamente e plenamente naquilo que Ele se revelou a mim. Sabendo que Deus é fiel, eu posso conhecer que Deus é fiel plenamente. Deus é justo, eu posso conhecer a justiça de Deus plenamente. Eu não concordo plenamente com isso, com Calvino, mas eu estou só elucidando os fatos nesse aspecto, né? Que nesses aspectos eu sou um pouco empático com o luteranismo, porque nesse aspecto, porque sublima mais a Deus, né? Ou seja, Deus, o nosso Deus, mesmo naquele que se revela, ele ainda permanece um pouco furtivo, escondido. Nós não o conhecemos. Lembra que Davi, o que aconteceu com Davi? Davi pensou que conhecia a Deus. E quando a Arca da Aliança volta dos filisteus, e Uzai coloca as mãos para que a arca não caia, cai fogo do céu, e Uzai morre carbonizado, e Davi temeu a Deus. Ele disse, eu pensei que eu conhecia o Senhor, eu não conheço a Ele.
E a arca ficou na casa de Obed-edom por 3 meses, e Deus abençoou Obed-edom por isso. Então, e você acha que conhece a Deus, depois você descobre: Senhor, não te conheço plenamente. O Senhor é um Deus sempre surpreendente, um Deus que nos surpreende. Então, mas a Bíblia nos revela, a Bíblia nos conduz à revelação de Deus. Então a Bíblia é um livro todo suficiente, porque não há outra forma de você conhecer a Deus. Não vai ler Os Caminhos da Felicidade de Cynthia Saibaba, ou seja, de qualquer outro guru do Nepal, os gurus budistas. Não vai procurar conhecer a Deus no livro Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Você não vai conhecer a Deus. Não vai conhecer a Deus plenamente, nem mesmo parcialmente, de forma alguma, conhecer a revelação de Deus, se você for ler o livro dos Mormons. Não há outra forma de conhecer a Deus a não ser no texto escriturístico. É interessante que quando tratamos disso, o cristianismo, quer queiramos, quer não, trabalha por excludência. E essa é uma das dificuldades nossas da compreensão de suficiência, porque o mundo de hoje relativizou tudo, não somente a crença, mas a compreensão de que precisamos entender que há espaço para vários Cristos. Jesus é o Cristo, é o ungido do cristianismo. Buda é o Cristo do budismo. Maomé é o Cristo do islamismo. E cada um fica contente com o seu Cristo. Até que venha o Avatar, Maitreya, e faça uma amálgama de todas as religiões, todas as crenças. Cada um fica, então cada um no seu quadrado. Isso é a compreensão do mundo contemporâneo. Cada um fica ferido no seu quadrado e cada um tem a sua própria verdade. Mas por que, como disse o pastor Noel, por que falamos de missões? Porque a Congregação Batista manda missionários para outros países. A missão estrangeira. Porque crê que o homem está perdido. Porque crê que o homem está incompleto e precisa conhecer o Deus revelado nas Escrituras Sagradas. Porque cremos que só Deus traz completude ao homem. Porque se nós crêssemos que o homem por si só encontrou o caminho, não precisaríamos falar de Jesus para ninguém. Isso muda, essa configuração muda completamente. Quando a gente entende que Deus é o Deus revelado nas Escrituras Sagradas, e só nas Escrituras. Como é difícil falar isso. Esse mês de janeiro fui dar aula lá em João Pessoa. E estive lá dando aula, um curso de doutorado em ministério, né, chamado DIMIN. O doutorado em ministério foi criado lá. E fui lá dar antropologia cultural. Estamos falando sobre como é difícil para um missionário que trabalha em outras culturas lidar com isso. Porque na compreensão contemporânea, precisamos relativizar as culturas e as crenças. Há verdades nas culturas que não podem ser mudadas. Veja o conflito aí com várias tribos do Brasil. Como vai lidar com os indígenas que matam bebês se nascerem 2 gêmeos? Um dos 2 tem que morrer. Ou que crianças que nascem com problemas físicos têm que ser mortas pelos seus pais. Isso é um fator complicador muito grande para o cristão. Somos em prol da vida. Não importa o que vai dizer o governo, não importa o que vai dizer o PT, a turma da esquerda, porque queremos quer não, lidamos com valores absolutos. O cristianismo é uma religião axiomática. Crê em axiomas, cuja palavra filosófica significa valor absoluto, inarredável. E isso é difícil para o mundo contemporâneo. Mas eu creio e você crê que Deus só se revela nas Escrituras Sagradas, não há outra forma. Ele não vai se revelar nos textos de Buda, nos textos de Maomé. Não vai se revelar em outra fonte. Não existe outro texto fundante que possa revelar Deus, a não ser a Bíblia Sagrada. Agora esse é um problema muito sério, sabe por quê? Porque a igreja caminha, esse é o grande desafio do mundo contemporâneo. Como é que eu vou ser um cristão que crê em valores absolutos num mundo que relativiza tudo? Haja visto a compreensão de família, com a ideologia de gênero, e a desgraça que é o marxismo cultural nas nossas universidades. Desde os textos que Antônio Gramsci escreveu em 1930, os 32 cadernos de Gramsci, que tem trazido um estrago desgraçado no Ocidente. Você coloca seu filho na UF, e o que ele vai escutar de loucura na UF, nas universidades federais e estaduais, é uma loucura. É uma insanidade. Então, nós precisamos, como pais, como progenitores,
ensinar nossos filhos e às vezes pastores. Eu digo isso, eu gosto quando prego, falar em coisas assim, não só de Bíblia. Porque o pastor tem que ser um formador de opinião. Queremos que não, o pastor é um formador de opinião, formador de consciência. Na igreja tem gente que estuda, nas universidades, tem gente que da segunda a sexta-feira caminha com gente que tem valores totalmente antagônicos aos seus, e você tem que orientar. A moçada vai para a universidade, vai ouvir loucuras, insanidades terríveis contra Deus e contra o cristianismo, e contra a fé judaico-cristã. Recentemente eu li um artigo na revista Newsweek, e havia uma entrevista havia um artigo de Richard Dawkins. Richard Dawkins é o ateu mais conhecido do mundo hoje. Escreveu um livro famoso nos Estados Unidos. Não presta, não vale nada o livro. Mas fez um sucesso tremendo que é God's a Delusion. Deus um delírio. E esse livro tem feito esse livro tem feito um estrago enorme nas universidades do mundo todo. Deus é um delírio. E ele foi convidado para falar na Universidade de Berkeley, na Califórnia, e ele dizendo, eu sou ateu, eu faço palestras no mundo todo, e ele disse que foi fazer uma palestra na Universidade de Berkeley em março. E ele foi falar na Universidade de Berkeley contra Cristo, os valores cristãos. Ele foi aplaudido, ovacionado delirantemente. 6 meses depois, ele voltou nessa mesma universidade para falar contra Maomé. Os mesmos alunos jogaram ovo, sapato nele, tudo que tinha em suas mãos. Sabe o que ele disse? Ele diz, eu sou ateu, mas eu estou preocupado com o Ocidente. Porque mesmo como ateu, já que eu não creio que não há verdade nenhuma religião, mas estou preocupado com o mundo ocidental, que foi alicerçado em bases judaico-cristãs. Eu estou preocupado porque estou vendo que o Ocidente está se tornando cristofóbico e não islamofóbico. Gente, é muito sério isso. Você crê na Bíblia, o livro todo suficiente, num mundo que relativizou tudo, a crença, valores e tudo mais. É terrível pensar nisso. A igreja tem que acordar para isso. Temos que acordar para isso. E preparar a igreja para viver nesse mundo aí fora, que é um mundo totalmente antagônico a tudo que você crê e a tudo que você vive. Isso é muito sério. Tem momentos que eu choro sozinho. Eu digo, olha, que loucura está o mundo hoje. Está uma loucura. Se você crê no conceito de família, essa compreensão do marido, mulher e filhos, isso já desapareceu há muito tempo. Pelo menos para a sociedade ocidental. E mais ainda, se você crê que só Deus é a verdade, só Cristo é o caminho no mundo de hoje, onde há tantos caminhos, como diz aquele livro de Stalin Jones, o Cristo de todos os caminhos, né? Como você vai falar? Jesus é a única voz no mundo de tantas vozes, que ele é o único caminho em meio a tantos caminhos que são sugeridos pelo mundo contemporâneo, e com aplauso e com aval da mídia, dos meios midiáticos. Então, a Bíblia é o livro todo suficiente para revelar Deus. Não há como conhecer a Deus fora das Escrituras Sagradas. Você pode ser chato, pode ser bore, o mundo pode não gostar de você, mas você tem que falar isso. Jesus diz, o mundo não pode odiar vocês, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho de que as suas obras são mais. Por que o mundo odeia Cristo? Porque o mundo não odeia Maomé. Eu já li o Alcorão 3 vezes, não existe a palavra pecado no Alcorão. Maomé não condena o mundo. Maomé não condena as pessoas. O budismo é a religião do paz e amor. Ninguém está preocupado com isso. Só Jesus coloca o dedo na ferida. Só o cristianismo que diz que o mundo é pecador, o homem é pecador e precisa ter um encontro com Cristo. Você faz um apelo na sua igreja para que alguém tenha experiência conversionista, porque você crê que aquela pessoa está perdida. E Jesus é a solução e a resposta. Então, queridos, a Bíblia é o livro suficiente para revelar Deus. Mas a Bíblia não é só suficiente para... Vou saltar muitas páginas aqui, tá bom? Muitas páginas, tá bom? Que eu falo o suficiente para conhecer os atributos de Deus, fala de atributos morais, constitutivos e assim por diante. Vocês vão ver depois, tá bom? A Bíblia é o livro suficiente também em termos de fé e prática, de prática de vida, em termos de ortopraxia. Como é que eu vou lidar? Como é que eu vou viver no dia a dia? Como é que eu vou enxergar isso no mundo contemporâneo? Que prática de vida eu vou ter?
Como vai ser a minha vida? Sabe por quê? Eu vejo muita preocupação com isso, porque recentemente eu tive a oportunidade de conhecer um líder da CEPAL. E ele estava conversando comigo o seguinte: a preocupação dele, uma pesquisa que a CEPAL fez no Brasil, sobre a vida afetiva dos jovens cristãos. E ele disse o seguinte: olha como é complexo isso. Ele disse: olha, a CEPAL fez uma pesquisa no Brasil e percebeu que a situação da vida afetiva dos jovens evangélicos no Brasil, não há mais distinção entre evangélicos e católicos. Os jovens evangélicos têm vida sexual ativa tanto quanto os católicos na época do namoro. Ele diz que é a mesma coisa, não há mais diferença, acabou-se. Aquela compreensão de que sou da igreja, tem que guardar puro e santo. A jovem que diz que tem que ser casta até o casamento, isso é um milagre hoje, no mundo hoje. Ela vai ser zombada na universidade. Vão fazer bullying com ela, é muito sério. Aí você sai na sexta-feira. Certa feita eu saí da universidade, ensinar na faculdade Mackenzie aqui. Ensinei 15 anos Mackenzie em São Paulo. Na Universidade Mackenzie 5 aqui. Na faculdade Mackenzie foi adquirida aqui. Então passando pelo meu carro, com o meu carro, ali saí, deixo o carro na catedral. Então para fazer a curva tem que passar lá pelos Arcos da Lapa na sexta-feira. E vários crentes lá, que eu conheço da classe, que eram cristãos. Todo mundo com cerveja na mão, um caipirinha. Ah, professor, tudo bom? Tá, tudo bem. Recentemente fui para uma reunião de pastores, e por que pareça, cheguei lá, a turma estava toda tomando caipirinha. Pastores. É muito sério. Eu disse: dá licença, nunca mais voltei. Ah, você é muito puritano. Não sou puritano não. Mas eu acho que isso não é para homem de Deus. É muito sério esse negócio. É muito sério. Então, ou seja, a Bíblia é o livro suficiente, não somente em termos de crença, em termos epistemológicos. Porque por tratar de epistemologia, compreensão de entendimento, conhecimento, sim, em termos de verdades conceituais, a Bíblia é um livro inerentemente confiável. A Bíblia é um livro todo suficiente para ensinar a você, para mostrar o caminho. Mas não somente nisso. Sabe por que eu penso muito nisso? Porque eu falo sempre aos meus alunos, eu tenho muita preocupação quando a gente faz da teologia um fim em si mesmo. E olha que eu tenho mestrado e doutorado nesta área. Tenho vários livros escritos nessa área. Mas eu tenho uma preocupação muito grande. Sabe por quê? Porque quando eu vejo a pessoa de Jesus, havia uma profunda simbiose, sinergia em Jesus, entre a ortodoxia e a ortopraxia. Entre o seu discurso e a prática da vida. Jesus diz: eu sou o pão da vida, João 6. Logo em seguida ele alimenta a multidão. Sou a luz do mundo, João capítulo 8. Logo em seguida, João 9, abre os olhos ao cego. Era aquele que comia com publicanos e pecadores. Interessante que a vida de Jesus, seu modus vivendi e operandi, feriu completamente os religiosos da época. Os maiores conflitos de Jesus não foi realmente com os pagãos, com as pessoas que nada criam. Seus maiores conflitos foram justamente com aquela turma que cria que eram os donos da verdade. Há congressos aí, eu sei que muitas pessoas vão desses congressos da Fiel, né? Que eles realizam em Águas de Lindóia. E eu não tenho ido, realmente não tenho. Muitas pessoas dizem: você nunca vai lá. Não é que eu acho que não tenho nada a aprender, mas eu tenho algumas preocupações. Né? Eu tenho algumas preocupações quando vivemos só preocupados simplesmente com a teologia quanto conceito. Quando eu faço a teologia um fim em si mesmo. E alguém vai lá e diz: esse congresso esse ano vai ser sobre a dupla natureza de Jesus. O ano seguinte vai ser sobre a encarnação de Jesus. O ano seguinte sobre o nascimento virginal de Cristo. Mas estou querendo ver congresso sobre oração, sobre missões, sobre como levar o evangelho de forma efetiva na sociedade, sem abrir mão dessas crenças. Senão a gente vai virar uma igreja só conceitualista. Vamos ser neofariseus no mundo contemporâneo. Por que Jesus combateu os fariseus? Jesus disse: vocês devem crer em tudo que os fariseus dizem, mas não imitei suas obras, porque eles dizem e não fazem. Esse foi o discurso de Jesus. Na cadeira de Moisés se encontram sentados escribas e fariseus. Fazem tudo, Jesus disse. E olha, aceitem totalmente a ortodoxia deles. Não está errado a ortodoxia. Façam tudo o que eles disserem, mas não imitei suas obras. Eles não têm ortopraxia. Eles dizem e não fazem. Então o problema do cristianismo muitas vezes hoje
não é a crença. É a falta de prática de vida. Eu estava de férias em São Paulo com minha esposa, morava em São Paulo. Então, eu disse, olha, vamos visitar uma igreja aqui, próxima aqui, uma congregação. E fomos lá. Estava começando um trabalho em uma certa igreja, e uma congregação estava sendo plantada. O pastor estava de férias, era um seminarista que estava tomando conta da igreja. Ele perguntou quem eu era. Eu nem disse que era professor, nem que era pastor. Eu preferi, eu sou um cristão. Você assim, eu frequento a igreja presbiteriana de São Paulo. Na época eu era pastor cooperador, auxiliar da primeira igreja presbiteriana de São Paulo. Mas eu disse, olha, eu não sou pastor, eu sou cristão. Ah, o senhor é cristão? Sim, eu sou presbiteriano. Ah, que bom. O seminarista apresentou. Congregação sendo plantada num bairro simples, um bairro modesto, um bairro pobre. E o seminarista disse naquele dia, hoje à noite eu vou pregar para vocês e vou explicar a diferença entre o supralapsorianismo e o infralapsorianismo da teologia. Queridos, isso dá nó em pingo d'água. Tem que fazer pós-doutorado para explicar as terminologias. Ele passou mais de 1000 horas explicando o que era supralapsorianismo e eu ali agoniado. Porque não tem nada a ver com o momento histórico, com as pessoas que estavam precisando ouvir a palavra viva. E tinha uma senhora negra, bem forte, obesa ao meu lado. De repente, depois de 30 minutos, ela disse, o senhor está entendendo o que ele está dizendo? Eu olhei para aquela senhora e falei, eu estou entendendo mais ou menos. Para deixar ela mais feliz. Sabe o que ela falou para mim? Eu tenho vindo essa igreja aqui algumas vezes, mas eu estou preocupada porque meu filho está nas drogas, minha filha prostituiu-se e saiu de casa. Gente, eu tive vontade de chorar. Reverendo semblando, eu tive vontade de, sabe o que é? Jogar o rosto no chão e chorar ali. Aquela mulher disse, eu estou aqui porque meu filho está nas drogas e minha filha prostituiu-se e saiu de casa. E o indivíduo pregando lá sobre a diferença entre o supralapsorianismo e o... Gente, é de chorar. Então eu tenho uma preocupação quando a igreja faz da teologia um fim em si mesmo. Porque nada pode ser um fim em si mesmo, só Deus. Só Deus é um fim em si mesmo. Nem a igreja não é. Nem a igreja com constituição. Deus não compartilha a sua glória com ninguém. Mas com ninguém mesmo. Com ninguém. Vocês lembram? Vocês devem lembrar bem do ministério de Jim Swaggart. Lembram? Eu estava no campo missionário. Eu lembro muito bem que certa feita Jim Swaggart disse num programa dele, final da década de 80, que metade do que Deus estava fazendo no mundo, em evangelismo e missão, Deus estava fazendo através do seu ministério. 2 anos depois, aquele homem caiu. No auge do seu ministério, quando ele disse isso, a igreja dele ele tinha 5 auditórios com 30 mil pessoas em cada culto. No domingo ele tinha um auditório de 150 mil pessoas em Baton Rouge. Sabe o que aconteceu? Depois que ele disse isso, 4 anos depois eu estava nos Estados Unidos, fazendo mestrado e doutorado. E fui pregar numa igreja americana, uma cidade chamada Zachary, no estado de Louisiana. Aí o pastor americano falou comigo, olha, o culto aqui na nossa igreja é às 11 horas, né? O famoso culto das 11 dos Estados Unidos. Ele disse, olha, a igreja se você quiser conhecer a igreja do Jim Swaggart, o culto lá é às 9 horas da manhã, e eu vou com você, a gente assiste o culto e volta. Ele disse, é aqui próximo, Baton Rouge, ele disse, a turma do sul dos Estados Unidos, Deep South, no sul desse Baton Rouge. Aqui em Baton Rouge, aqui próximo, o sotaque do sul, sulista, né? Eu morei no sul vários anos, no estado de Mississippi, e lá o inglês é quase um dialeto, né? Quem fala o inglês do Mississippi pode ser intérprete de qualquer língua. A turma do Yorubá da Nigéria falando inglês, qualquer lugar, porque é difícil o inglês da turma do Delta do Mississippi. Então eu fui lá e nós fomos assistir. Sabe que a igreja, um mundo de igrejas, sabe quantas pessoas tinham na igreja naquele dia? Cerca de 100 pessoas. Foi logo depois da restauração dele, né? Ele estava lá. Aí o pastor falou para mim, americano, olha, no auge da fama, ele pregava aqui, e já tem um L ponto atrás da igreja. Ele ia para casa de helicóptero. Mas hoje ele fica na fila. Aí eu falei para ele, eu quero ficar na fila. Aí ele disse, o que é que você vai falar para ele? Deus tem um recado para dar para ele. Aí quando cheguei, fiquei na fila, eu e o outro pastor americano, né? Então, eu fiquei na fila. O pastor Robert Kamenes. Então, o pastor Robert Kamenes, da igreja de Zachary, ao meu lado. Aí chegou aquele homem alto, de olhos azuis, James Swaggart. Apertei a mão dele.
Ele disse, de onde você é? Eu sou brasileiro, Brazilian Citizen. Eu expliquei que estava estudando, fazendo mestrado, doutorado nos Estados Unidos, que tinha vindo pregar em Zácaro. Ele disse, Zácaro aqui é vizinho, Baton Rouge, Baton Rouge. Eu disse, eu vim pregar aqui, o culto lá é mais tarde, eu vim aqui. É uma honra conhecer o senhor. Ele disse, também um prazer. Aí ele disse, o senhor tem alguma coisa para dizer? Sim, eu tenho. Aí eu falei, há 4 anos atrás, eu lembrei a ele. Eu vi o senhor dizer num programa de televisão para o mundo todo, que metade do que Deus está fazendo no mundo, em evangelismo e missão, o senhor estava fazendo através do seu ministério. Aí ele olhou para mim e disse, I said that. I was in sin. But I asked the Lord to forgive me. Eu disse isso, eu era insano. Mas eu já pedi perdão a Deus. Eu pedi ao Senhor para me perdoar. Aí baixou a cabeça e soltou minha mão. Eu disse, então, sabe o que significa isso? Só Deus é suficiente. Deus não compartilha a sua suficiência dele com um pregador, com um pastor, com um dom de denominação, com igreja, com ninguém. Como é importante entender isso. Esse foi o grande conflito de Jesus com os escribas e fariseus, que fizeram da lei um fim em si mesmo. Fizeram da interpretação da lei um fim em si mesmo. Sabe aquela compreensão de pecadores? A Bíblia diz que Jesus caminhava com publicanos e pecadores. Eu gosto muito de um comentarista do Novo Testamento, um holandês, William Hendricks, é um dos melhores comentaristas, porque ele é de linha reformada, mas ele mesmo diz claramente, eu não estou aqui para ensinar isso, ele é muito bíblico na sua teologia, ele faz teologia bíblica, né, como comentarista. Aí ele faz uma análise, ele diz, na verdade, a palavra hamartolos do grego ali, Jesus caminhava com os pecadores. A primeira compreensão que a gente tem é que Jesus andava com gente que era prostituto, devasso, promíscuo, não era isso. Os pecadores ali do texto eram os dissinagogados. Essa turma, os desigrejados da época. Era gente que cria em Deus, mas não seguia. Os titãs da lei não seguia não seguia os fariseus e os saduceus, mas criam em Deus à sua maneira. Então, e Jesus caminhava com essa turma de desigrejados, de sinagogados, que não iam no Shabat para a sinagoga. Jesus caminhava com eles. Jesus foi criticado por andar com os sinagogados. E esses sinagogados chamavam de os pecadores. Estão vendo o que acontece com a gente? Quando a gente faz do texto um fim em si mesmo, eu passo a ver os demais como os pecadores, porque não caminham comigo, não comungam comigo com a minha teologia. Isso é muito sério, gente. Por isso que eu sempre digo, a igreja está, só uma coisa que pode unir a sua igreja, a igreja de Cristo, é a sua missão, não é a teologia. A teologia nos divide. A única coisa que une o corpo de Cristo é a sua missão, porque todos nós temos a mesma missão de conduzir o pecador a Jesus. Então não espere que a teologia vai unir batistas, presbiterianos, metodistas, pentecostais, porque não vai. Essa querela eclesiástica vai continuar até Jesus voltar, para a tristeza do Espírito Santo. E é verdade, para a tristeza do Espírito Santo. A única coisa que pode nos unir é a nossa missão. Então, queridos, a igreja, a Bíblia é o livro suficiente para revelar Deus, para revelar os atributos de Deus, para revelar as verdades de Deus, está tudo na apostila, e para revelar a vontade de Deus em termos de fé e prática de vida. Está bem? Então, eu vou parar por aqui, porque não vai dar mais tempo para tratar de todo esse tema. Então, a Bíblia é um livro todo suficiente para revelar a vontade de Deus. E faça uma análise da vontade de Deus, tá bom? Da vontade preceptiva. E a compreensão de vontade no grego, eudokia, eurestia. Então, depois vocês vão ver. Tem um pouco aqui de coisas assim que é bem teológico, eu não vou explicar aqui, tá bom? Pode ser que eu vá explicar alguma coisa aqui que o tempo não vai dar para explicar essas terminologias gregas. Então, guarde no seu coração. Então, a Bíblia é a vontade de Deus para revelar os planos de Deus para a história humana. Você fica maravilhado quando ler isso. Você vai ler na Bíblia, está lá no texto. Que direi de Ciro, diz o Senhor, Isaías 44, 28. Que direi de Ciro? Você acha que o mundo está perdido? Você acha que o Brasil está nas mãos de Bolsonaro? Estados Unidos na mão de Trump? E quem manda no mundo, no Ocidente, é o mercado como europeu, e a ONU manda no mundo. Não é verdade disso. Deus continua sendo o Senhor da história. O Senhor que permite que nações se levantem e pode destruir nações, assim como destruiu o Império Persa, o Império Romano, o Império Macedônico, o Império Assírio, porque Deus não compartilha a sua glória com ninguém.
Isaías 40 diz que as nações são diante de Deus como um pingo que cai dentro de um balde. As nações e os povos são como coisa que não sejam nada perante Ele. Como precisamos entender isso? Que direi de Ciro? Ele é meu pastor. Fará aquilo que eu designei. Que direi de Jerusalém? Será reconstruída, seus muros serão estabelecidos. É Deus. É Deus caminhando, dirigindo a história, norteando o destino das nações. Então a Bíblia é o livro todo suficiente para mostrar que Deus continua sendo soberano sobre o universo, sobre o seu universo e a sua história. Há um teólogo que diz uma frase muito interessante no seu livro, que é um teólogo chamado Abraham Kuyper. Ele foi primeiro-ministro é um teólogo que foi também primeiro-ministro do seu país, da Holanda, no começo do século. Ele diz uma frase belíssima no seu livro, em um dos seus livros. Ele diz o seguinte: não há nenhum lugar no céu, no universo, nem em toda a criação, em que Cristo não possa colocar o seu pé e dizer: isto é meu. Isso dá um alento a gente. Não há lugar nenhum nos céus, na terra, no universo, em toda a criação, em que Cristo não possa colocar o seu pé e dizer: isto me pertence. Então se acha que o Congresso não pertence a Jesus, se acha que o STF é o dono do Brasil agora, isso é poderoso para tirar aquela turma toda lá fora. Isso é poderoso para mudar tudo aquilo. Eu creio num Deus todo suficiente, que não perdeu os rumos da história, que o mundo está descontrolado. O mundo, a Bíblia é o livro todo suficiente para revelar, todo suficiente para mostrar que Deus é soberano num mundo que está caminhando para o teísmo aberto. Alguns anos atrás, quando aconteceu aquela situação da Indonésia, em que morreram 220 mil pessoas com o tsunami, um determinado pastor no Brasil, pastor em São Paulo, colocou no seu blog que aquilo aconteceu porque Deus não previu. Que isso não aconteceu porque fugiu do controle de Deus. Isso é muito sério. É uma crença nova da teologia chamada teísmo aberto. Está crescendo esse movimento do teísmo aberto. De que há áreas da história e da vida das pessoas que Deus não prevê. Que você adoeceu porque Deus não sabia que você ia adoecer. Você passou aquela provação porque Deus não previu. Deus não prevê alguns acontecimentos da história, nem da sua própria vida de forma particularizante. Gente, que mentira do capeta. Que obra do diabo dizer isso. Deus continua sendo o Senhor da história. E precisamos dizer como Jó: Senhor, bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser frustrado, nenhum. De fato, Deus continua sendo o Senhor da história. A Bíblia mostra como um livro suficiente que precisamos acreditar e estabelecer a nossa vida na crença pia e devota de que o Senhor a quem servimos continua sendo o Senhor da história. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Eu falei quase de forma extemporânea, porque não quis me ater ao texto. Senão ia ficar maçante. E está lendo aqui. Eu não prego lendo, sabe? Eu faço, sabe, pastor Lutério, vocês que estão acostumados a pregar sermões, eu nunca subi o púlpito sem estar com o sermão digitado. Mas eu não fico lendo, porque eu já sei o que escrevi. Fui eu quem escreveu o texto, vamos dizer no melhor português. Foi eu quem escreveu. Então eu já conheço, eu prego mais de forma extemporânea. Só quando volto é só para ler as argumentações, as perorações do texto e sequencio. Então não quis me apegar a ficar só lendo, porque tudo que falei para vocês está na apostila. Então eu não preciso estar lendo a apostila. Eu agradeço de todo o meu coração. Espero não ter sido maçante, porque eu fiz eu falei muito brevemente para o que eu coloquei aqui. Mas eu estou muito feliz com o convite. Muito me honrou, me enobreceu, me distinguiu. Eu agradeço estar aqui entre os meus confrades. Amo estar junto de vocês, como acadêmico também entre vocês. Eu estou muito feliz com a nossa academia. Precisamos orar para que, eu espero em Deus, que Deus utilize muito a sua vida. Pastor Semblano, Reverendo Lutero, junto com o irmão Almir, nosso querido, nosso preclaro confrade, e os demais, para que nesses novos rumos da academia a gente influencie mais a sociedade. Porque a gente sempre diz que a academia é a caixa de ressonância do Brasil, mas na verdade, com toda sinceridade, não sei se é. É um discurso bonito, pode ser até uma máxima da academia, que a academia é a caixa de ressonância do pensamento brasileiro. Eu já vi essa frase muitas vezes. Para me parecer sincero, com toda a minha alma, com toda a piedade, eu não vejo muito sentido nessa frase. Precisamos muito para ser a caixa de ressonância do pensamento brasileiro.
Tem muita gente por aí que não sabe nem que a academia existe. Então nós precisamos, em outros estados. Então precisamos fazer alguma coisa para dizer, olha, nós estamos aqui. Eu gostei muito de estar colocando tudo no blog, porque o povo está vendo isso aí. Precisamos cada vez mais usar a mídia. Olha, uma das forças do governo Bolsonaro é que foi eleito pela mídia. Né? A mídia derrubou os meios jornalísticos aí. Então vamos pensar nisso. Usar cada vez a mídia para dizer, estamos aqui com uma academia. Para ver o que podemos fazer para esse país. Um país que está mergulhado aí. Ó, eu estava lendo um artigo do ministro. Ele colocou um artigo no jornal Correio Brasiliense. O ministro da Educação é de chorar. Ele dizendo a realidade que está, a situação está pior do que nós pensamos. A situação está pior do que nós pensamos em termos de educação no Brasil. O Brasil está no número 84º do mundo em educação. 84º. Tem muitos países da África que estão mais adiante da gente. E a gente ensinando na universidade, marxismo cultural todo o tempo, criando uma sociedade nihilista, desprovida de valores completamente, odiando o evangelho e a fé judaico-cristã. E é muito séria a situação. E a igreja não percebe isso. A igreja de Cristo, às vezes, não está percebendo a situação em que se encontra o mundo. Então, obrigado de todo o coração, tá bom? Deus abençoe muito a nossa academia e a cada um de nós. Amém, Jesus.